Olá, eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um zoom literário do Grupo Editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Vamos conversar com um cearense sonhador. Ele reside em São Paulo há muitos anos e hoje ele está lançando o livro Pensando com o Coração. Eu estou falando do Arimaté. O livro vocês podem adquirir lá no site da livraria Asa Persa. E até a meia-noite de hoje está com 5% de desconto. O endereço do site da livraria vai estar no chat para quem tiver interesse. Olá, Arimaté, tudo bem com você? Olá, boa noite, tudo bem? E você? Tudo jóia. Enfim, nos encontramos aqui novamente, só que agora com o seu livro prontinho, né? Pois é, pois é. Arimaté, eu fiz a sua apresentação, fiz um rascunho da sua apresentação certinha. Você é cearense, já está há muitos anos morando aqui na cidade de São Paulo, né? Conta um pouquinho mais para a gente sobre a sua vida pessoal, a sua jornada literária. Bem, enfim, sou cearense, né? Nasci lá, não posso dizer que me criei. Eu vivi um pouco, mas entre idas e vindas, sei lá, talvez umas 7 vezes lá e cá, né? Cidades diferentes. A minha infância foi bem viajada, digamos assim. Aquela coisa de imigrante sertanejo tentando a vida mesmo, né? Meu pai, se tem uma palavra para defini-lo, é um lutador. E aí ele sempre nessas idas e vindas em busca de coisas melhores para a família. Até 1990, a gente acho que voltou umas 4 vezes. E aí, em 90, quando a gente veio pela última vez, eu tinha 15 anos. E aí minha mãe não deixou mais meu pai embora, digamos assim, né? E aí, desde então, a gente está aqui. Já morei também em Fortaleza, morei na cidade onde eu nasci em 1980, só para ter uma localização de tempo, eu nasci em 1975 e em 1978 eu vim para cá, né? Foi a primeira vez. A gente morava em Diadema, fomos morar em Diadema. E aí voltamos em 80, aí de 80 a 90, nesse espaço de 10 anos, a gente morou em umas 3 cidades também. Por conta disso, eu acabei perdendo alguns anos letivos, né? Lembro de um ano, na quinta série, em novembro, meu pai resolveu viajar. Por um mês, assim, eu perdi a quinta série. Lembro disso. Mas, enfim, vida que segue. E aí, desde 90, eu estou aqui. Aí, como eu descrevi no livro, eu trabalhei no comércio, né? Eu lembro que em 90, eu estava, acho que na quinta série. Sexta série, eu acho. Estava bem atrasado por conta de ficar perdendo anos, né? E aí, recuperei, fiz o primeiro grau certinho, né, que na época era primeiro grau que chamavam, né, depois comecei a trabalhar com 15 anos, em 1990 mesmo eu comecei a trabalhar, em comércios, restaurantes, lanchonetes, né, e aí até os 18 fui lutando, escapei do serviço militar, tudo mais, mas continuei trabalhando no serviço, depois entrei no ramo de moto, fazendo entregas, trabalhando em pizzaria também, aí trabalhava de dia e de noite, né? E depois eu lembro que eu fiz o segundo grau supletivo, né? Trabalhando de dia e estudando à noite, fiz o supletivo em um ano, eu recuperei, fiz acho que 2, segundo e terceiro, eu acho, que eu consegui fazer no supletivo, e aí depois eu parei de trabalhar à noite e resolvi fazer faculdade. Eu já comecei a fazer faculdade. Eu já tinha casado, para você ter ideia, assim. E foi no mesmo ano, eu acho. Comecei a fazer faculdade, fiz jornalismo em 2003. Comecei já bem tarde, né? Me formei em 2006. Nisso, sempre trabalhando com moto, né? Eu abri uma empresa de moto na prestação de serviço. Aí consegui trabalhar sempre com uma empresa de dia. Fui aumentando os motoboys, era eu que controlava, né? E aí depois de 2006, teve um bom tempo, nesse período, terminou a faculdade, eu fui trabalhar de novo nos 2 períodos, né, consegui comprar minha casa, a gente foi galgando, né, espaços, conseguindo viver e conseguindo mesmo melhorias na vida,
E aí, em 2012, eu fiz a pós, demorou bastante, né? Fiz a pós com o professor Rodrigo, que aqui está nos prestigiando. Depois, mas eu sempre tive um sonho de fazer filosofia. Eu não fiz filosofia antes, porque eu falei, pô, meu, eu vou tentar fazer jornalismo primeiro, porque se eu fizer filosofia, acho que não dá para eu comprar comida, né? Porque, não sei, muito difícil. Jornalismo já é difícil, né? E aí eu trabalhei muito pouco, inclusive, no jornalismo. Eu cheguei a trabalhar, acho que 6 meses no Portal Terra. Eu trabalhei sempre com esporte. Eu sempre fiz jornalismo porque eu queria trabalhar no esporte. E aí, quando eu me vi trabalhando de domingo, tipo 12 horas seguidas assim, e aí meu filho tinha acabado de nascer, eu falei, acho que não é isso que eu quero, na verdade, né? Via 7, 8 jogos por dia, aquela rotina louca, mas acho que eu falei, pô, meu, não é isso, eu quero ficar só de segunda a sexta. E aí, agora já 3 anos depois, resolvi fazer filosofia, finalmente consegui fazer filosofia, acabei de me formar, um sonho realizado, finalmente. E aí, resolvi lançar um livro que também era um outro sonho. Enfim, eu acho que a vida é isso. A gente está ano a ano realizando um sonho aqui, outro ali, e é isso. É viver para realizar os sonhos. Essa é uma meta. Bacana. Olha, Maté, o nosso editor, que é o seu João Cortes, ele está presente aqui na sala e ele também é cearense e ele está perguntando de qual cidade você é. Eu sou de Itauá. O João eu conheço pessoalmente. Eu fiz um curso, eu acho que em 2011 lá na Escortes, e era ele o professor. Eu sou de Itauá, eu não sei de que cidade que ele é, mas eu sou de Itauá lá, capital dos Inhamuns. Ok. Eu conheço, eu conheço Tauá, eu sou de Fortaleza, né? Eu sou neto do Batista da Light, Fortaleza, mas eu estou aqui há 50 anos. Ano que vem completa 50 anos. Mas eu conheço Tauá, é linda, é uma cidade pequena, né? Mas muito Pequena, eu bonita. acho que deve ter 50 mil habitantes, eu acho. Uma cidade Eu acho que pequena, não deve ter mais que isso, não sei. mas é Estou chutando. conhecida. Muito Sim, bacana. sim, lá é uma cidade bacana. Eu fui lá agora em fevereiro, aniversário da minha avó. A minha avó fez 90 anos, e aí estava naquela trégua do Covid. A gente conseguiu reunir toda a família lá, foi uma festa muito bacana. Muito bacana. Foi, Ceará é uma terra maravilhosa. Parabéns, viu? sim, obrigado. E aí, Arima, até você citou o Rodrigo Viana, né, que fez o prefácio do seu livro, e ele está aqui com a gente, prestigiando o evento, né, e ele vai falar um pouquinho Legal. sobre o prefácio que ele escreveu, vai falar um pouco sobre o seu livro, né? Rodrigo? Olá, professora. Eu gosto de chamar todo mundo de professor também, independente se for professor ou não, porque eu acho que é professor. Professora Cristiane, professora Arimaté, professor João, professora Maria. Estou vendo aqui o professor Eliakim e me parece que várias outras pessoas aqui. Primeiro dizer do prazer que é escrever um prefácio, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho um livro de mão cheia que é meu, que eu fiz pela editora Sumos, um livro sobre crônica de futebol, que foi, na verdade, o meu mestrado. Eu desacademizei ele um pouquinho e tenho participação em alguns outros livros, então, contando todos, assim, dá uns 5 livros, mas meu mesmo, eu tenho um livro que é gordo, que é meu, né? E eu não tinha escrito um prefácio ainda, né? Eu falava isso aí para o Ari quando ele me convidou. E eu fiquei tão feliz de escrever o prefácio do Ari, porque eu achei que ficou conciso e achei que ficou bom, mas mais do que isso, achei que ficou muito honesto com o que o Ari se propõe ali, porque o Ari é esse cara assim, é um poeta bruto, né? Ele já veio pronto, né? Talvez você possa lapidar o Ari teoricamente nas línguas, você possa modelar ele com algum estilo da escrita, da narrativa, mas você não vai colocar o Ari numa gaiola que prenda o coração dele, né, para usar a metáfora que ele usa no título do livro dele, que é Pensando com o Coração. Então, eu fiquei muito feliz mesmo, adorei o livro mesmo, porque eu acho que são poesias deslocadas com algum tipo de prosa, escrevi isso também no prefácio,
ele conversa com o leitor fazendo poesia e depois conversando mesmo, né? Proseando mesmo, e achei isso aí muito interessante, uma forma híbrida muito bacana de se escrever. Eu confesso que eu li o livro do Ari numa noite, assim, eu gosto muito do jeito do Ari se expressar, conversar comigo. Às vezes ele me manda um recado assim, falando: "Ah, a gente mata isso aí em 5 minutos, professor." E eu acho que essa concisão dele, essa volúpia dele, essa coisa de vamos fazer. Ele estava contando a história de vida dele, eu achei tão bacana ter saído lá de Tauá, né, professor João, e ter trilhado esse caminho. Eu lembro que quando eu dava aula para ele, ele falava: "Não, eu tenho uma empresa de mototáxi." Eu falei: "Mas como assim, cara? Você está fazendo aula aqui de jornalismo esportivo e tem uma empresa de mototáxi?" E ele não se importava com isso, pelo contrário, ele ia atrás, como está indo atrás até hoje. Agora ele fez filosofia, talvez seja um dos meus grandes sonhos, assim, fazer filosofia, né? Então, assim, o que eu tenho para falar do Ari, eu acho que é dele mesmo, e ele se expande na obra dele, né? Ele deixa isso vazar no texto dele de uma maneira muito legal, assim. Eu acho que é um livro que vem muito boa hora, Ari. E acho que é o primeiro mesmo que você faz, porque na hora que você morder o doce ali, você vai pegar gosto e vai querer começar a continuar, apesar de nós estarmos aqui com vários editores, sabemos das dificuldades do momento editorial no Brasil, como a demais sempre houve, né? Mas talvez agora nós passamos um momento bem complicadinho, se a gente pode dizer assim, como a gente diz lá em Minas, bem complicadinho. Mas eu faço aqui uma reverência a todos vocês aí que estão se atrevendo a lançar um livro nesses momentos de pandemia, nesses momentos de mercado difícil. E, enfim, tá chegando. Não, achei que era uma pergunta aqui, mas é para todos. Bom, é isso. Eu quero, sobretudo, parabenizar o Ari e os editores, porque não é fácil, é um ato de coragem, de ousadia, e eu diria que é um ato revolucionário, é um ato da arte, é um ato de sair de si mesmo, de se colocar para fora. Eu gosto muito disso, fiz questão de estar aqui. Me chamem quando quiserem, para o que quiserem, que eu estarei aqui. Farei até a barba da próxima vez. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Professor Rodrigo, Obrigado. obrigado. Cristiane, eu posso falar de novo? Eu juro que é a última vez. Sabe o que é? Duas surpresas agradáveis. Primeiro, um cearense. Puta trajetória de vida linda o cara tem, né? Aliás, isso é bem do cearense, né? O cara sai do nada, o cara vai para a luta com amor, com garra. Isso é bem do cearense, é bem típico do nordestino. Aí depois o professor Rodrigo foi lá e mexeu com a minha emoção. Eu fui muito amigo do Raul Wassman, que foi o editor do seu livro, Dono da Sumos. Fomos amigos durante muitos anos. E com certeza agora, talvez o seu livro sobre futebol, né, tenha sido impresso na minha gráfica, entendeu? São coincidências da vida. O Raul faleceu ano passado, você deve saber disso, né? E agora, o Raul era um cara incrível. Então, quando você prestou homenagem aos editores, está aí um grande editor, foi presidente da Câmara Brasileira do Livro, um amigo que até hoje faz falta, viu? É isso aí. Duas surpresas agradáveis, viu? Obrigado. Muito bom. Mundo pequeno, né? Mundo pequeno. Eu só agradeço também. Que bacana. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Foi bem interessante aqui. A sua aula, né, já trouxe para a gente o ensinamento de que não é Arimateia, é o Ari, né? Esse cara que fica bem mais próximo da gente, né?
Ele não Inclusive, gosta, ele quer Ari, que chama ele de Arimaté, mas não tem jeito, vai Ari mesmo. não, pelo contrário, é Ari, porque Arimaté é uma história bem diferente, né? Pô, eu achei assim, até então eu não me assumia como Arimaté. Eu falei, pô, meu, como, até eu pergunto, todo mundo faz essa pergunta, porque, aliás, Arimaté é um alter ego que eu nem conheço, né? Eu conheço o Arimate, né? Porque como nos documentos não tem um acento, né? Você vai, por exemplo, num consultório médico, pô, é o Arimate, né? Você vai em qualquer lugar que é Arimate, não é Arimaté, né? Então, quando eu me vi escritor de um livro, eu falei, pô, cara, não pode ser, porque até então o meu alter ego, pessoa física, é Ari Loyola, né? Esse é o meu nome, tirando lá. Daí, quando eu me vi um filósofo escritor, eu falei, pô, cara, tem que ser Arimaté. Agora eu entendi o porquê do Arimaté de batismo, né? Tem que ser Arimaté. Pô, é muito Aristóteles, é muito, né? Tem quantos filósofos não tinham com Ari, né? O próprio Platão esqueci agora, acho que é Aristóteles, é alguma coisa, mas começa com Ari, né? Então, putz, agora eu entendi o porquê do Arimaté. Mas é Ari, pode ficar tranquilo, pode me chamar de Ari, que tá em ok, casa. ok, estamos acertados, então. Ari, fala uma coisa para mim. Você falou dessa questão da filosofia, e eu estava olhando aqui o seu livro. Ele, agora a gente entrando um pouco, né, no livro que você escreveu, ele tem duas divisões, não é? Que é a dionisíaca, não é? E a E o apolínea. Apolíneo. Isso. Isso. Isso já é um segmento da filosofia. Você estava como isso também é o coração da capa, o apolíneo e o dionisíaco. O apolíneo dionisíaco vem de Nietzsche, né? Nietzsche falava que a gente, humanos, era meio o humano para ele é meio dionisíaco, que é o rei, é o deus do vinho, o deus da farra e tudo mais, e Deus Apolo, que é o deus da razão, o certinho. Então, para ele, e o que eu penso também, a gente é metades, a gente é duas partes que se tornam todo. Pô, é tudo o que o coração, né, mostra aqui, é um coração com cérebro. Assim, a minha, voltando para tatuagens, né, isso é uma tatuagem, a capa do meu livro, né, e eu tenho nas pernas, na perna esquerda eu tenho escrito equilíbrio, a palavra equilíbrio, e na perna direita eu tenho escrito atitude, que aí é o apolíneo e o dionisíaco, é o Apolo e o Dionísio, é o equilíbrio e a atitude. Para mim, a gente é exatamente isso, duas partes que se tornam todo. Opostas, né? Partes opostas que se completam. Ok. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui a capa do livro. Nós estamos falando desse coração, né? Você citou a tatuagem que você tem no braço, né? Mostra pra gente. Deixa eu ver se vai dar para sair legal aqui. E só uma correção, João. A minha prima acabou de mandar aqui, Tauá tem 60 mil habitantes. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Vou até fazer uma acrobacia aqui, mostrar direitinho aqui, ver se dá para ver. Ok. Sim. Deu, né? Deu para ver um tanto, sim. E aí, a capa é o desenho fiel dessa tatuagem que tem no braço, né? Que é um desenho que eu desenvolvi. A ideia, eu tive essa ideia, e não sei se existe, mas pelo menos eu acho que é original. Ok. Ô, Cristiane. Oi. Não, desculpa, meu microfone está aberto, aí o João sabe, né? Deixou o microfone aberto, a gente fala mesmo. Não, isso só mostra a riqueza do livro do Ari, né? Porque ele vai buscar elementos da mitologia, né? Que são base principalmente dos deuses ocidentais, e aí ele faz uma analogia com essa coisa dos contrários, que é uma analogia totalmente oriental, né? Quer dizer, ele mistura tudo. O Ari não está nem aí, ele mistura mesmo, ele chega chegando com os dois pés, ele mistura prosa, poesia, Ocidente, Oriente. Então, assim, o recheio do livro dele, que não é um livro denso,
fica muito palatável de ler, fica gostoso, você fica ali meio ensimesmado, fala, o que esse cara está falando, né? Você fica com uma pulga atrás da orelha, e ele fala mesmo, e fala rápido, fala bem. Eu gostei muito do livro do Ari, não estou falando isso aqui para fazer plateia, até porque a gente não está com uma grande plateia aqui, mas está com uma plateia grande. Estou dizendo porque eu gostei muito mesmo, viu, Ari? Achei, te disse isso já, e achei teu livro muito ousado, se é que eu posso dizer assim. Só uma observação da questão da mistura que você citou agora e do oriental. A primeira coisa que bateu em mim, essa questão dos opostos, é o Yin Yang, né? Que é o que eu também tenho tatuado. E aí veio a primeira, isso com certeza foi a primeiro insight que deu em mim dessa questão dos opostos, é o desenho oriental, o Yin Yang. Certo. E aí você coloca assim na capa do livro, né? Há momentos em que precisamos ter equilíbrio para não perdermos a razão. E aqueles nos quais precisamos ter a atitude de permitir sermos tomados pela emoção. Já joga logo na capa. De novo os opostos. Você vê que tem um jogo de palavras entre equilíbrio e atitude, que é a base, os meus dois pilares, que eu até brinco com a minha esposa, que eu sou equilíbrio e ela é atitude, né? Ela acelera, eu dou uma segurada, às vezes quando eu estou segurado, ela acelera. Então, a gente... a questão da razão e emoção, que é o clichê maior da questão do coração e do cérebro, né? Embora, né, há uma falsa ideia de que a emoção vem do coração, e na real tudo vem do cérebro, né? Ok. E os textos em si, Ari, para você conseguir separá-los, né, entre apolíneos e dionisíacos, como que foi isso? Deve ter sido um trabalho meio cruel também, né? Bastante. Então, como eu falei no início, eu escrevo há muito tempo. Inclusive, o livro ficou bem fininho porque eu não queria deixar algo mais assim... Eu não queria mais do que 100 páginas, mas eu tenho acho que mais 2 livros desses pronto para ser publicado. Só que aí é muito difícil, acho que todo editor sabe que é muito difícil escolher qual poesias, né, inserir no livro. Mas foi bem simples a questão da separação, porque o dionisíaco ele vai falar mais de emoção, mais de amor. E os apolíneos, né, os 2 capítulos, ele vai falar da filosofia, do equilíbrio. Então, está bem dividido o livro nessas partes. O capítulo dionisíaco, eles são poesias, para resumir. São poesias, às vezes, até bem amorosas, bem direta até. E o apolíneo, não. O apolíneo já é a razão falando, são filosofias, são aforismos filosóficos mesmo. Ok. Eu sei que você separou alguns textos aí para a gente. Eu queria que você lesse algum deles, e enquanto você escolhe qual você vai ler, eu vou deixar um recadinho aqui para o pessoal. Se tiver alguém na sala que queira fazer alguma pergunta para o Ari, para colocar o nome lá no chat, porque aí a gente depois chama. Ok? Aí, lê alguma coisa para a gente ter uma ideia, então, Ari, do seu trabalho. Tá, eu vou ler um aqui, até que a gente está com o nosso escritor aí do prefácio, que é o cara do esporte. Eu vou ler uma aqui, que chama Referência, que é uma síntese do que as pessoas podem até fazer uma alusão a quem sou eu, digamos assim. Então, eu vou ler uma aqui que faz parte do... Deixa eu ver aqui, faz parte do Apolíneo e se chama Referências. Tá? Então, eu vou fazer um resuminho bem rápido aqui. Ele é bem pequeno. Daí, posso começar? Pode sim. Tá. Referências. Eu queria escrever livros como os de Dostoiévski, com ilustrações como as de Van Gogh, mas sem a insanidade dos dois.
Servil como Raskolnikov ou bondoso como Angus. Queria ser jornalista esportivo sem ter que trabalhar nos finais de semana, escrever crônicas como Armando Nogueira e ter salário do PVC. Eu queria ter o caráter de jogar futebol com a intensidade do Zico, mas com o talento e habilidade da perna esquerda do Messi. Passar como Ganso, dar de calcanhar como Sócrates e cabeçadas como Zidane. Queria ter o arranque do Ronaldo e o faro de gol do Romário. Queria ter a classe do Fernando Redondo e de Van Basten, não suas contusões. Ah, como eu queria compor DRs como as de John Mayer e cantá-las com a voz de James Hetfield gritando como Chester Bennington. Eu queria ter ideias como Platão, mas enriquecer como Mark Zuckerberg. Queria revolucionar como Steve Jobs ou Che Guevara. Queria pilotar como Senna e questionar como Piquet. Eu queria viver no paraíso sem a presença de súcubos, mas ao som de íncubos. Uma banda, né? Eu queria ver o mundo com os olhos de Sócrates, ter sua honestidade e sabedoria, mas só sei que nada sei. É isso. Ok. Muito bem. Enquanto você fazia a leitura, Ari, a professora Maria Mortati, que está aqui na sala com a gente, ela quer fazer uma pergunta para você. Claro, pois não. Boa noite a todos. E boa noite especial a Ari Maté, ou Ari, né? Isso. Já estamos Boa em noite. Ari. Boa noite. São momentos muito agradáveis, parabéns para você pelo livro. Obrigado. E por esses momentos. É tão bom te ouvir, tão tranquilo, e ao mesmo tempo ouvir um pouco do que você leu aí dos seus poemas. Eu também procurei pela sinopse, a Cris leu aqui um pouco a sinopse dessas suas escolhas, né? Dá até um bom papo, tranquilo, que a poesia nos proporciona e que o autor nos proporciona, dá até vontade de ler, viu? E o seu professor fez já aqui uma sinopse do prefácio dele, já também está nos seduzindo para ler, viu, professor? Ari, até te ouvindo um pouco da sua história pessoal, das suas escolhas, você até comentou, mas eu gostaria que você comentasse um pouco como é que a poesia entrou na sua vida, o gênero, mesmo que você misture com a prosa. Eu não conheço o livro, mas pelo que eu estou ouvindo é prosa poética, né? Não é um prosador de gêneros como o romance, o conto. Como é que você é conciso? Acho que o professor Rodrigo nos deu uma boa ideia, né, do seu livro. Conciso, sintético, então talvez muito próximo mesmo do gênero poético em verso, né? E versos livres, que você acabou de ler, pelo que eu entendi aqui, né? Então, como é que você chegou, esse cearense, com essa história? Nada contra o cearense, mas com esta garra, dizer, eu tenho coisas a fazer na vida e quero fazer, né? A poesia era uma delas. A poesia foi um projeto da sua vida? Você mencionou ter mais 2, acho que, livros. Então, foi um projeto? E quando você escreve já pensando no conjunto que vai resultar no livro, com essa organicidade, ou são poemas que você reúne, como você disse agora, escrevo, selecionar qual entra, selecionar qual sai? Enfim, o lugar da poesia na tua vida como um projeto de vida, e como você escreve, como você pensa os seus livros, este e os próximos, né, professor Rodrigo? Outros virão, diz que tem, depois que come o primeiro pedacinho, você quer muito mais, né? E parabéns mais uma vez, Arimaté. Obrigado. Não, a poesia nunca foi um projeto de vida. A filosofia foi até antes. A filosofia chegou em mim antes até, né? Deve ter chegado lá no sertão quando eu estava, inclusive. Mas, assim, a minha poesia, de fato, não é uma poesia rimada. Eu tenho um padrãozinho de escrever até, mas ela não é... Ela até aparece, de vez em quando dá uma rimada, até é uma coisa que eu até busco. Mas não é. Me põe numa rinha de rima que eu tô morto. Eu não vou sobreviver. Né? Eu tenho um vocabulário não tão extenso,
mas eu tento casar palavrinhas para ficar simetria mesmo, né? E aí eu tento ser, que nem o professor falou, eu tento ser conciso, e minha poesia vai ter de 4 a 5 estrofes. Acho que tá bom demais, porque fica um negócio muito longo. Eu pretendo, a minha ideia é dar a mensagem rápida, ser conciso e ser direto. Esse é o meu plano. Eu não penso, vai ser assim, assim. Eu tenho uns insights de colocar, às vezes eu faço uma poesia com uma palavra. Às vezes vem o título, eu estou andando de moto, assim, às vezes, aliás, para quem não anda de moto, é um negócio maravilhoso para você dar uma limpada na cabeça e espairecer. Acelera numa rodovia aí que vai pintar várias coisas na sua cabeça. E para mim funciona assim, às vezes pinto uma palavra, e aí eu nem uso como título, eu insiro ela lá em qualquer lugar da poesia e faço a poesia em volta, digamos assim, dessa palavra. Às vezes, uma palavra, 2 palavras rola. É muito, assim, antigamente era muito com caneta, outra coisa também, tem que ser com caneta e papel. O computador é frio, não rola. Eu aprendi agora com a modalidade escrevendo notas do celular, né? Porque não é sempre que você está com uma caneta. Mas ela pinta do nada assim e vai lá, em 2 minutos está escrito. Aquela parte que eu falo de 4 a 5. É isso. Apareceu a palavra e eu tento desenvolver o tema em volta dela e é bem rápido, acontece bem rápido mesmo. E a poesia apareceu, assim, quando eu percebi que eu poderia rolar um livro, foi lá eu lembro, foi em 1993, eu já escrevia, mas eu estava acho que 7ª série, e eu escrevi um poema que nem o livro aqui, o livro é para minha esposa, o livro tem até uma dedicatória, a parte do Dianizia, que é todo dedicado a ela, né? E aí eu fiz um poema e ficou bonito, cara, tá aqui no livro, chama Pensamentos. Foi o primeiro. Lê para nós. Lê o poema lindo, depois agora vai ter que ler o poema lindo. Tá, pode ser, sem problema. E aí ficou bonitinho, eu falei, pô, cara, quando eu vi aquilo, e aí, na época, não tinha nem computador, se tinha, eu nem sonhava em ter um computador. Então, eu lembro que eu tive acesso a uma máquina datilógrafa, e eu fui lá, digitei bonitinho no papel, e ficou bonito. Eu falei, cara, isso aqui, quem sabe um dia, né? E aí eu fui escrevendo, eu tenho cadernos e mais cadernos, escrito a caneta, depois eu digitei, tem tudo, não sei se dá para ver, mas ali tem ali, ó, aqui tem deixa eu ver pro outro lado aqui, do meu lado aqui, ó, aqui tem uma máquina, do outro, na verdade, né, tem uma máquina de escrever aqui, escrevi muita coisa nela ali ainda, depois eu vou ler, num determinado momento aqui, a gente pode ler o primeiro, chama Pensamentos. Muito obrigada. Em frente. Obrigada, Maria, pela sua participação. Para quem não conhece, a Maria Mortati também é escritora, e aí ela também entre as coisas que ela escreve, a poesia é uma delas. Então, obrigada, Maria, pela sua participação. Então, você comentou, né, Ari, que a poesia ela não estava em primeiro plano, né, nessa questão da escrita. Mas, sim. Em si, quando que foi que ela entrou na sua vida, né? Não tinha a poesia como um projeto, mas tinha algum outro texto literário, alguma outra forma de escrita onde você já tinha lá um pezinho, onde você gostava, falando da questão da filosofia, você escrevia alguma coisa relacionada a esse assunto? Como que foi que deu início a seus primeiros passos aí com a escrita? Não, na questão da escrita mesmo, foi nesse dia mesmo que eu já escrevia muito tempo, eu escrevia já algumas vezes conto, ou coisas de sonho mesmo, né? Às vezes a gente escrevia, eu sempre fui de escrever muito mesmo porque eu fui uma criança só, né? Eu fui filho único até os 14 anos, né? Então não tinha muita diversão, eu não era de sair, e a escrita era uma grande saída, né, para mim. E eu desenvolvi essa coisa de escrever, de falar comigo mesmo, é uma coisa de você falar com o meu eu, né? E aí, mas, pô, a poesia pintou nesse dia mesmo, que eu já fazia uns poemas e tudo mais, mas nesse dia eu falei, pô, isso aqui pode ser uma coisa.
Mas a poesia foi... Eu comecei a escrever, digamos assim, que foi pela poesia mesmo. A filosofia, eu sempre li. Eu não sou um cara que, infelizmente, nunca tive muito tempo para ler. Mas eu costumava ler filosofia, mas não escrevia filosofia. Eu comecei a escrever por, digamos assim, que poesia mesmo. E aí você comentou aqui com a gente que você tem essa coisa do... então, quando você está na moto, andar de moto é uma coisa que te inspira, né? Sim. Diários de uma motocicleta, né? Diários de motocicleta, Inclusive tem uma poesia que chama Diário de um Motoboy, que é talvez, acho que é a poesia mais longa que tem no livro. Não é bem uma poesia, né? É uma prosa, digamos assim, é um relato. Eu meio que eu traduzo um dia de um motoboy. Só voltando lá, professor, você falou era mototáxi, não é mototáxi, era empresa de motoboy, né? Porque mototáxi em São Paulo não sobrevive com essa violência aí, com essa loucura. É motoboy mesmo de entregar documentos, né? Hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu ainda tenho a empresa, ela está lá, eu administro de longe, mas está lá ativa. A gente presta serviço para uma empresa, inclusive a empresa que patrocinou parte do meu livro, a qual eu trabalho hoje, também já prestei serviço para ela, e a gente está na ativa. Precisando, estamos aí. Tá certo. Olha, mas sim, a moto inspira, mas assim, hoje em dia a minha inspiração é no domingo de manhã, por exemplo, assim, eu acordo 7 horas da manhã e saio nas estradas aí, e aí vem inspiração também, dá até para, às vezes, eu tenho que parar em algum lugar e escrever no notas para não fugir, às vezes eu gravo a voz para não fugir, aquela coisa que você não perder o pensamento, e aí com aquele pensamento desenvolve o resto, o entorno daquilo. Ok. E eu sei que tem uma outra coisa também que te inspira, que é a família, não é? Porque eu vi no seu livro que você tem uma parte que você escreve, inclusive, sobre a sua experiência como pai, né? Sim, sim. Então, o livro é bem eclético, né? Como eu tenho uma coisa, a minha filosofia é assim, a vida é agora. Eu vivo o momento, sem, lógico que eu penso no futuro, obviamente. Mas o futuro, amanhã eu não sei o que vai acontecer, nem se ele vai acontecer para mim, no caso. Então, o meu livro eu não tenho essa certeza que eu vou ter oportunidade de fazer outros. Eu quero fazer outros. Tenho projetos já para outros. Mas eu tentei sintetizar ao máximo aqui. Na parte principalmente do Dia no Zico, eu vou ter coisas sobre Dia dos Pais, eu vou ser pai, eu acho que mãe, eu tenho para mãe, eu tenho para filho. Eu tentei escrever sobre tudo, porque é uma compilação, na verdade, né? Muita coisa aqui eu já tinha escrito sei lá, o dia tal, eu tenho ser mãe, ser pai, que é o meu caso, né? E aí tenho declaração para minha mãe, tem coisas que a gente, pessoal mesmo, que aí desenvolve o tema e você acaba fazendo. É bem eclético mesmo. Tem um aqui que chama Incondicional, que eu escrevi quando no primeiro dia de vida do meu filho. Estava na maternidade, e aí aquele sentimento que você não tem como descrever, só sentir mesmo, né? E aí rolou, eu escrevi, é bem longo, até chama Incondicional também. Se eu for ficar citando aqui e for ter que ler, a gente vai até amanhã. Mas eu acho que você deveria ler para a gente, sim, a poesia que você citou lá. Claro. Se você tiver com ela. Vou ler, sim, com certeza. Se a gente tiver tempo, eu posso ler tudo, sem problema. Então, temos um tempinho, sim, Eri. Já lê ela para a gente. Posso ler lá o inicial, o que startou tudo? Pode ser? Pode. Então, é a página 24, né, do livro, para quem está assistindo e está com o livro na mão, chama Pensamentos. Ela é bem curtinha. Eu acho que eu melhorei bastante até depois que eu escrevi ela, mas enfim, faz parte, né, a gente, dia a dia, melhorar um pouco. Meus pensamentos se misturam, não consigo ter concentração. Tudo porque estou sem saída, tudo porque carrego no peito uma enorme paixão. Meus pensamentos se confundem com sentimentos, fico sem ação. Um só sentimento se espalha pelo meu corpo e toma conta do meu coração.
um sentimento imenso que surgiu nas primeiras vezes que te vi. As primeiras palavras, os primeiros olhares foram marcantes para mim. Foram bastante para me deixar completamente apaixonado. Não faça esse sentimento tão grande morrer. Cuide bem do meu coração. Ele está em suas mãos. É isso. É isso. Muito bem. Obrigada pela leitura. Parabéns pela poesia. Ori, conta aqui pra gente você falou que você gosta, né, de escrever, você gosta de andar de moto. O que mais que você gosta de fazer, né, além dessas duas coisas que você já citou aqui pra gente? Bem, eu gosto bastante de ler mesmo sobre filosofia. É uma coisa que, foi um sonho realmente fazer a faculdade, né? Eu gosto de estar com a minha família, o tempo que é disponível, né? Eu estou com a minha família. A gente trabalha, não tive, graças, né? Eu não tive, tipo, home office, eu não tive isso durante a pandemia, né? O ramo que eu trabalho foi bem, eu trabalho agora com comunicação, né? Uma empresa prestadora de comunicação para a empresa de telefonia, né? Então, nunca se teve tão bem, acho que as pessoas nunca contrataram tão trabalho de internet, né? A internet nunca foi tão importante como agora, então o ramo para que eu trabalho foi bem, então eu trabalhei todos os dias fora de casa nesse período, então o tempo de casa é bem escasso. Então, quando eu estou em casa, eu tento dar atenção para os meus filhos, que é um casal, né? É um menino de 14 anos, uma menina de 11, então eles estão num momento bem complicado de adolescência. Eu acho que tem que ter atenção nesse instante. Então, o tempo que eu tenho livre, quando não estou andando de moto, né, que é aquele tempinho também que a gente reserva para a gente mesmo, né, que ali é só eu e a moto, eu tento estar com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa. Com a minha mãe e com o meu pai também, que são bem presentes. Eles moram aqui perto e a gente está sempre junto também. Ah, bacana. Fala para mim sobre um desafio. Alguma coisa que você tem planejado na sua vida, que você tem como um desafio? O desafio é sobreviver a cada instante. Assim, até tem um poema que chama O Desafio do Instante, que é isso, é aquela coisa da vida é agora. Eu acho que a gente tem que tentar viver o quanto antes e o quanto melhor possível no momento que está passando a vida. Não deixar nada para depois. É bem assim, eu sou bem imediatista quanto a isso. Mas a longo prazo eu quero fazer mestrado e defender a minha tese que eu já tenho bem em mente, que é a questão que eu citei, acho que antes, que é a questão aqui da foto que sintetiza aqui, que é dualismo, né? A palavra dualismo que Descartes falou lá no começo, lá, que citado por Platão também, que Platão falava que a gente era, né, o mundo das ideias e o mundo, né, dos dois mundos, que depois veio a questão do céu, inferno, aquela coisa. Para mim, eu quero defender essa tese, eu quero fazer o mestrado defender a questão do dualismo, que a gente é apenas coração e mente. Isso é um plano que eu quero pôr em prática. Você citou os seus dois filhos, né, que estão agora na fase da adolescência, né, e falou dessa questão da leitura, que é uma coisa que você gosta de cultivar. Como que é isso, essa relação pai, filhos e livros, né? Como que é essa dinâmica com vocês? Eles também gostam? Aqui a gente é bem... Sim, sim. Então, a gente... É impressionante como essa coisa da dualidade, dos opostos, né? Eu sou bem diferente da minha esposa, meus filhos são bem diferentes. O menino é mais ela, bem parecido com ela, a menina é mais parecida comigo. É bem diferente. A minha esposa é auditora financeira, né? É no mundo, digamos, o mundo frio dos números, né? Eu já é mais para humanas, né? Jornalismo e filosofia. Digamos que o mundo mais quentinho das letras. E meus filhos são assim. A menina gosta de ler, adora ler. Hoje mesmo chegou um livro para ela. E o menino não curte muito. O menino já gosta mais de videogame, já é mais chegado em computação, essas coisas. Então, a gente é bem dividido aqui. Ficou um para ela, digamos assim, e um para mim.
Tá certo. Olha, e conta aqui agora pra gente se você tem algum defeito. Putz, deve ter vários, né? Eu tenho muitos defeitos. Eu tenho muitos defeitos. Eu acho que eu sou meio, às vezes tem até um pouco de toque, assim. Eu gosto meio chato com essa questão de organização e tudo mais. Mas eu tenho vários. Não vou saber quais são os aqui, mas eu tenho vários. Qualidade, fica mais fácil? Isso é difícil, né? Porque tanto quanto defeito, mas qualidade eu acho que eu devo ter um também. A questão de ser organizado, né? Eu acho que é uma eu sou assim, eu gosto de pensar que eu sou até acho que eu pus até na orelha do livro, que eu sou um facilitador. Eu tento ajudar as pessoas, tanto pela minha profissão agora, né, de assessor, eu tento ficar nas sombras e ajudar as pessoas a brilhar, né? Acho que a minha qualidade é isso, é ser prestativo, né? Como o João falou no começo, a gente nordestino, a gente sabe que não é fácil as coisas e você tem que ser, eu acho que talvez seja a minha maior qualidade, é ser prestativo e tentar ajudar as pessoas. Acho que é isso, a gente tem que tentar facilitar a vida, pavimentar a vida dos outros. E agora a gente está vivendo um momento onde essa qualidade ela é muito importante, né? Essa coisa do ser prestativo, né? É uma qualidade fundamental hoje em dia, não é? Pois é, hoje em dia, eu acho que assim, eu sou antigo, né? Eu sou velho já para essa geração agora. Eu acho que a gente está perdido. Eu lamento pelos meus filhos até, por eles viverem o hoje. É uma coisa que, se você for pensar para o futuro, fica até triste. Eu acho que a gente está num caminho meio. Essa questão do. Assim, tô um pouco até tirando um pouco da sua pergunta, mas eu acho isso tão normal, cara. Eu acho banal até você ser prestativo, você ser útil. Eu acho que é uma banalidade, só que no que a gente está vivendo hoje, você é bonzão, porque por você ser útil, ser prestativo. Eu acho que isso é uma obrigação, né? Que a gente vive num tempo muito, muito complicado. Uhum, ok. E a poesia, você acha que a poesia, ela auxilia nesses momentos? Com certeza, né? A poesia eu acho, pô, cara, é que assim, nem todo mundo gosta, né? Mas a poesia é um negócio doce, ela é um bálsamo, é um negócio que, pô, você lê uma poesia, eu acho que, pô, você fica mais tranquilo, né? Dá uma. Enfim, poesia. Eu sou suspeito para falar porque eu escrevo e tal, e embora não seja um consumidor de poesia, assim, sinceramente eu não sou muito fã de ler livros. Eu até tenho alguns autores que eu gosto e tal, mas poesia assim, mas cara, assim, para mim é o contrário. Em vez de ler, eu gosto de escrever e aí ela funciona para mim assim. Mas, pô, poesia é muito importante, né? Ela acalma as pessoas. Pô, no dia de hoje, se mais pessoas gostassem de poesia, acho que a gente estava num mundo melhor, né? Com certeza. E desses autores que você citou, né, que você gosta de ler, teve algum que te influenciou? Você percebe que teve uma influência direta da leitura dos livros deles? De poesia, não. Eu gosto muito aqui, não citei aqui. Para mim, jornalismo, eu sou fã e as crônicas que eu escrevi é do Armando Nogueira, que é um cara que até o Rodrigo, de repente, pode falar mais depois, não sei. Mas o Armando Nogueira, para mim, putz, ele gostava de uma palavra que é devaneio, que eu uso até, ele citava do nada. Para mim, no jornalismo, é meu ídolo das letras. Para mim, ele escrevia muito, com certeza me influenciou. Mas na poesia, não muito, porque o meu estilo é meio cru, que nem diria o professor. Digamos assim, que eu aprendi sozinho, né? Uhum, ok. Esse devaneio que você fala, é o devaneio no sentido de você deixar os pensamentos virem?
Exatamente. O Armando Nogueira ele citava muito de devaneios de quase que loucuras, né? O devaneio é um sonho, né? É uma ideia, uma vontade, né? Assim, às vezes, né? Mas ele citava quase como uma loucura, né? Você se deixar levar pelos seus devaneios, que às vezes é um pouco exagerado, não é só um sonho, é além de, né? Tem uma passagem interessante do Armando Nogueira, só para contextualizar essa conversa aqui. O Armando Nogueira foi um grande jornalista brasileiro, ele foi editor-chefe do Jornal Nacional, ele foi um grande jornalista esportivo, ele tem talvez a crônica mais emblemática da história do jornalismo esportivo brasileiro chamada México 70, que é uma das crônicas que eu analiso no meu livro. Ele tem esse lado poético aí, dentro da prosa dele, que o Ari está chamando de devaneio, enfim. Poderia falar horas aqui sobre o Armando Nogueira, mas eu queria dizer que ele era um aviador, ele gostava de andar de avião aos finais de semana, nesses aeroplanos, sabe? Ou seja, completamente louco, né? O cara vivia mesmo no devaneio, né? Na vida pessoal dele, assim. Ele era fora da casinha mesmo, ele gostava disso, né? Eu, quando soube disso, achei uma coisa assim tão a ver com o que ele escrevia, né? Eu falei, esse cara deve viver o que ele escreve mesmo, né? Como assim o cara anda de avião, né? E andava, né? É aviãozinho, né? Não esses avião grandes. Eu não entendo muito de avião. Mas foi só um pitaco. O Armando era gênio, né? Gênio. Ele escrevia muito bem. Eu tenho um livro de crônica deles aqui, chama A Ginga e o Jogo. É muito bom, é muito bom. Você falou que ele foi uma coisa marcante da vida dele, que talvez tenha manchado a biografia dele, mas só uma citação rapidinho aqui para a gente situar alguém que não saiba. Ele é irmão do Mário Filho, que dá o nome do Maracanã, né? Que também foi jornalista esportivo lá do Rio. E ele era editor do Jornal Nacional na época do famigerado como chama, debate Lula e Collor lá na época da eleição, né? Consta que ele pediu demissão depois daquele debate, porque o debate teria sido um debate editado enfim, consta isso, por mãos maiores ali dentro da Globo, e que ele pediu para não continuar por conta disso. Então, é uma das passagens da biografia dele também. Um cara muito ético. Um cara muito legal. Ok, bacana. E essa coisa do devaneio tem também, você falou da questão dele com o avião e temos do Arimaté com a moto, né? Ari, nós estamos chegando no finalzinho do nosso evento e eu gostaria que você deixasse aqui para as pessoas as suas considerações finais. Tá. Bem, eu queria apenas agradecer mesmo as pessoas que me ajudaram. Eu vou tentar aqui não esquecer de ninguém, mas começando pelo Rodrigo, que está aqui com a gente, por habilitar o meu livro, e realmente me deu uma força, e aquele ano e meio que a gente passou junto, Rodrigo, foi com certeza muito importante, aprendi muita coisa com você. Eu também. Agradeço de mão. Queria agradecer as pessoas da empresa que me ajudaram, que patrocinaram a realizar esse sonho, a tornar esse sonho real, né? Que é a pessoa do Marcos Pena e do Marcos Batistetti, que são meus empregadores no momento, e me ajudaram sempre, me ajudam. Eu estou com o Marcos Batistetti desde 1997, há muito tempo, uma pessoa que acreditou em mim e realmente devo muito a ele. E aí, voltando para o livro, queria agradecer ao Jean, que me ajudou a editar o livro, a Rebeca, que corrigiu também, o Robson, que fez o Robson, meu primo, o Robson Loyola, que fez os desenhos, não da capa, mas os desenhos dos capítulos. Foi ele que desenhou à mão, um trabalho bacana demais. Muito obrigado mesmo, Robson, por tornar esse sonho real também.
O Márcio Davi também corrigiu, me ajudou na edição, porque a gente pensa no livro e aí apresenta para as pessoas, muita coisa muda nesse decorrer, né? A gente tem uma ideia e aí é convencido a mudar e tal. Como é difícil escrever a parte mais fácil de fazer um livro, na verdade, né? Os entre aspas, pormenores se tornam muito pesados para publicar um livro e nem se fale na questão de marketing e na questão de vender e na questão de convencer as pessoas a acreditarem naquilo que você escreveu. Sem dúvida, é a missão mais difícil, mais pesada, convencer a pessoa de acreditar, de levar você para casa, digamos assim, né? É muito difícil realmente, é a parte mais complicada. Queria agradecer também ao tatuador que desenhou aqui, é o Francisco, né? Francisco Lima. Bem, acho que é isso. Agradecer ao pessoal da Escortece que me deu a oportunidade de realizar o sonho, de concretizar literalmente, né? Fazer os meus devaneios uma coisa real, palpável. E, enfim, agradecer a minha família, a minha esposa por me dar a inspiração de fazer isso daqui e de me suportar diariamente, meus filhos, meu pai, minha mãe, que como eu escrevi aqui, meu pai pelo exemplo, minha mãe pela força, pela guerreira que é, meu irmão que está sempre presente também, minha avó, minha paixão maior, 90 anos lá no Ceará, onde ela está, lá no Massapê, já deve estar dormindo até essas horas, mas um beijo grande para ela. Enfim, minha família, para quem corre do meu lado. Tá certo. Eri, nós agradecemos a sua participação aqui com a gente, né? Você ter contado um pouquinho sobre o seu livro, ter contado um pouco sobre sua vida. Desejamos para você muito sucesso, né? Agradecemos a presença de todos, e em especial a presença do... Rodrigo. Vamos lá, que fugiu. Oi? Rodrigo Viana. Então, uma boa noite a todos e obrigada.